Nós do Reduge, o nosso grupo de Religião, Educação e Gênero, redigimos uma nota de repúdio ao projeto de lei Escola Sem Partido. E a gente gostaria de compartilhar essa nota com vocês como um ato político de resistência. O grupo de pesquisas em Religião, Educação e Gênero, Reduge, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, vem, por meio da presente nota, divulgar seu repúdio contra o projeto de lei denominado Escola Sem Partido. O Reduge tem como objetivo propor e desenvolver pesquisas que investiguem, a partir da religião como categoria epistemológica, as relações entre religião, educação e gênero, enquanto linguagens, que resultam em ações sociais com efeitos na e para a sociedade brasileira. Nas pesquisas desenvolvidas no âmbito desse grupo, parte-se do pressuposto que tanto as teorias da religião quanto as teorias de gênero e o próprio componente curricular do ensino religioso, que tem encontrado na ciência da religião área de referência para a discussão sobre a natureza de um ensino religioso não confessional e não proselitista, portanto, escolar, constituem importantes aparatos teóricos e metodológicos para a compreensão do fenômeno religioso no campo empírico. Nesse sentido, subsidiados pelos pressupostos da ciência da religião e dos dispositivos legais, o presente documento vem contestar quaisquer argumentações em favor do projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido reivindica a inclusão no inciso 18º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, princípios como respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. E também a proibição em sala de aula do que chamam de prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou dos responsáveis pelos estudantes. Para a fundamentação de tal projeto, seus idealizadores e simpatizantes evocam basicamente 4 artigos constitucionais e convencionais, descritos dentre o rol de direitos fundamentais da Constituição do Brasil e da Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme consta no site do programa. 1. A liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos. 2. O princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 3. O pluralismo de ideias. E 4. O direito dos pais e dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Contudo, os direitos invocados pelo programa para legitimar sua pretensão de esvaziar ideologicamente as escolas foram equivocadamente interpretados e serão subvertidos em sua aplicação prática através do projeto de lei 867 de 2015. Atualmente, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, é um instrumento interamericano de maior importância para a América, ratificado e internalizado pelo Brasil em 1992. Como seu conteúdo versa sobre proteção a direitos humanos, ela possui internamente no Brasil status
constitucional, ou seja, deve ser respeitada e garantida acima de todas as leis, equiparando-se apenas à Constituição Federal. A Convenção garante, no artigo 12º, a pluralidade do pensamento político e religioso, de crença, de expressão, que deve ser lido, interpretado e aplicado em harmonia com o artigo 13º da mesma Convenção, que protege o direito do sujeito de receber todo e qualquer tipo de informação, como também protege o direito de todo e qualquer veículo de informar com liberdade de difundir toda e qualquer informação que julgar pertinente à formação do sujeito. E isso inclui também o direito da escola e do professor de expor e discutir ideias de modo a proporcionar uma educação plural e dinâmica. Portanto, ambos os artigos devem ser lidos em consonância para que haja contextualização correta de seu conteúdo histórico e político, e não o contrário, como invocado inadvertidamente pelo projeto de lei 867 de 2015. O mesmo entendimento da Convenção se aplica ao direito que os pais possuem de perpetuar suas crenças religiosas e, assim, morais, através de seus filhos, pela formação familiar, apenas reafirmando o que o artigo diz em seus incisos anteriores. Abre aspas. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professor e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Fecha aspas. A referida convenção adverte que, mesmo inseridos em um Estado dito laico, os pais têm o direito de ensinar suas religiosidades aos filhos de modo livre, sendo essa mais uma liberdade dada às crenças familiares e culturais, e não uma limitação à escola de se manifestar igualmente de modo livre e pluralista, incentivando o pensamento crítico da criança. Ressaltamos que as sociedades que zelam, promovem e buscam proteger suas democracias não podem alcançar tal objetivo sem que o direito à liberdade de expressão seja correta e devidamente protegido dentro do Estado. Quando o artigo 13º da Convenção foi pela primeira vez objeto de estudo e análise na Corte Interamericana de Direitos Humanos, já se estabeleceu que democracia, direitos humanos e a proteção à liberdade de expressão e pensamento são indissociáveis. Assim, a liberdade de expressão, direito humano consagrado pela Convenção, não protege somente o professor de se expressar com liberdade, mas também o direito do aluno de ter acesso a toda e qualquer informação indispensável à sua formação como sujeito político. Não seria possível, então, que a mesma Convenção trouxesse princípios tão distintos e opostos. O artigo 12º não está em dissonância com o artigo 13º. Eles se complementam. Ademais, em consonância com o pensamento interamericano, a Organização das Nações Unidas se manifestou contrariamente à proposta da escola sem partido, por considerá-la uma censura à liberdade de ensino e de expressão do professor, limitando a educação do estudante à moral dos pais. No mesmo sentido, quanto à proibição do ensino de gênero e de diversidades sexuais nas escolas, recentemente introduzido no mesmo projeto de lei, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco,
formulou um material que orienta acerca do ensino da diversidade sexual, bem como a importância do tema ser tratado nas escolas. A multiplicidade de informações, de opiniões e posicionamentos que se divergem através de uma sociedade plural constitui marca registrada de uma sociedade democrática, que visa oferecer instrumentos ao pensamento livre e independente, que deve ser incentivado e não cerceado. A Convenção, ao contrário do que propõe o projeto de lei Escola Sem Partido, não intenta limitar a inserção cultural que o indivíduo experimenta no ambiente escolar, e sim incentivá-la como mais um ambiente de aprendizado e experimentação, para além da família. Destacamos ainda que a proteção e a promoção dos direitos humanos é condição fundamental para uma sociedade democrática, da qual a liberdade de expressão dos professores em sala de aula, bem como a liberdade dos alunos de buscarem e terem acesso à informação e conhecimentos plurais e dinâmicos perpetrados pelas escolas, igualmente plurais e dinâmicas, são alguns dos meios mais eficazes à consolidação da democracia no país. E a designação desta liberdade de expressão como, abre aspas, doutrinação política e ideológica em sala de aula, fecha aspas, constitui-se um argumento equivocado e perverso. A liberdade democrática de ensinar e de aprender é salvaguardada também pela Constituição Federal, no artigo 206, e pela Lei de Diretrizes Básicas, 9.394, de 1996. Ambos os documentos revelam a função social das escolas e universidades e delimitam os princípios que definem as bases do direito de ensinar e a perspectiva que o ensino deve assumir nessas instituições. Dos direitos fundamentais expressos nos dois documentos oficiais, só é possível depreender que à escola cabe o papel de formar cidadãos aptos a lerem o mundo que os circundam, a partir das mais diversas perspectivas, promovendo assim a emancipação do sujeito. Logo, a restrição do aprendizado escolar a uma suposta neutralidade que garanta ao estudante acesso apenas aos conhecimentos e visões de mundo de seu núcleo familiar no espaço escolar, tal qual proposto pelo Escola Sem Partido, deturpam os próprios fundamentos legais da educação e da democracia brasileira. Reiteramos que qualquer forma de intimidação de professores e profissionais da educação no livre exercício das suas atividades de ensino, garantido constitucionalmente, caracteriza a coerção e o cerceamento do direito constitucional de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Do ponto de vista da ciência da religião, entendemos que o papel social da religião deve ser o de humanizar, promover o diálogo, a tolerância e o reconhecimento da diversidade, sendo, portanto, contrário a todo tipo de discurso violento ou excludente. Repudiamos, assim, toda e qualquer defesa do projeto Escola Sem Partido, por entendermos que o mesmo constitui-se um instrumento autoritário, inconstitucional e beligerante, que coloca em risco a liberdade de ensinar e aprender de cidadãos e cidadãs brasileiros de constituírem-se sujeitos emancipados, autônomos e dialogais por meio do processo educativo
escolar. Reduge, Grupo de Pesquisa em Religião, Educação e Gênero, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em novembro de 2018.